Oi, oi! Tô escrevendo o tema da live aqui. Prontinho, tema fixado. Boa noite para quem tá entrando. Dei uma atrasadinha. Acontece aqueles imprevistos que só acontece na hora de iniciar a live, né? E aí eu tive um desses imprevistos assim, esses probleminhas, mas estamos aqui para começar essa live de hoje, nossa live de toda quinta-feira. Espero que vocês estejam gostando das lives de quinta. Quem for chegando, puder me ajudar, mandar o aviãozinho aí para as mamães aí que estiverem ligadinhas aí no Instagram. Véspera de feriado, o Fique em Casa ainda continua. Então, não vamos ficar em casa de bobeira, vamos assistir live. Vamos trocar informações, trocar nossas experiências, cuidar da nossa saúde mental, né? Porque nós precisamos de manter a nossa saúde mental para lidar com tudo isso que está acontecendo. Então vamos lá, quem for chegando, apesar do meu atraso aí, mandando aviãozinho aí para todo mundo, para que mais gente possa participar aqui com a gente. É isso aí. O tema da nossa live hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre perfeccionismo. O que é isso, hein? Perfeccionismo é um dos dilemas que eu escrevi no meu e-book, tá? Meu primeiro e-book, estou muito feliz por ter escrito ele. É um e-book que eu falo sobre os 5 maiores dilemas que, no meu ponto de vista, atrapalha o maternar, que atrapalha o jeito da mãe em lidar com os seus filhos, né? E isso acaba impedindo a mãe de se tornar uma mãe melhor, uma mãe boa e principalmente uma mãe feliz. São dilemas que eu entendo que quando eles não são derrubados, né? Quando a gente não tem consciência dessa existência desses dilemas, a gente torna o nosso maternar pesado, cansado, né? A chance da gente se sentir incapaz, frustrada, infeliz é muito maior. Então a gente conhecendo esses dilemas, a gente sabendo que sim, muitas das vezes são crenças, crenças populares, ideias que foram construídas socialmente, a gente com certeza vai tornar o nosso maternar mais leve, mais saudável, né? Vamos, enfim, ter uma relação melhor com os nossos filhos. A gente vai ser capaz de entender a relação com eles de uma forma mais conectada, de uma forma criando mais vínculos mais saudáveis, mais fortes, apenas conhecendo esses dilemas e a força que ele tem na relação com o nosso filho e no maternar. Então eu falo no meu e-book sobre 5 dilemas. O primeiro é o perfeccionismo, que na verdade, a ideação que a mãe tem de que ela precisa ser perfeita, que é a ideação que a mãe tem de que ela só consegue ser uma mãe boa se ela for perfeita. Então esse é o primeiro dilema e é sobre ele que nós vamos tratar aqui hoje.
Mas além desse dilema número 1, que é o dilema perfeccionismo, nós vamos falar também sobre um segundo dilema, que é o medo. O medo de não ser uma boa mãe, né? Como que o medo acompanha toda a trajetória da maternidade. Será que meu filho está no caminho certo? Né? Será que eu estou educando direito? Medo de não estar fazendo o correto, né? Então, o segundo dilema é o medo. O terceiro dilema, que acompanha também toda a trajetória da maternidade, que acaba corroborando com esse estresse que a mãe vive, que acaba corroborando com esse cansaço mental, cansaço psicológico, com toda a insatisfação da maternidade, que não precisa ser assim, né? É a culpa. Costumo falar que antes mesmo do filho nascer, já nasceu a culpa. A criança, o filho nem nasceu, mas a culpa já tá lá. A culpa já nasceu primeiro. Então, antes do filho nascer, a mãe já tá criando aquelas neuras, né? Aquela história de culpa. Ai, e se meu filho for isso? E se meu filho for aquilo? E se meu filho não for bem sucedido? E se eu não ser uma boa mãe? A culpa vai ser minha, né? Então, a culpa já nasce antes da criança, com certeza. Então, esse é o terceiro dilema. O quarto dilema, né, que eu trato no meu e-book, é sobre conciliar os papéis. O quanto que isso é difícil, né? O quanto é difícil a gente entender que sim, a gente consegue conciliar todos os outros papéis que nós temos na nossa vida. Porque a gente não consegue ser mãe o tempo todo. A gente não consegue ser só mãe. Nós somos diversas outras coisas, né? A gente precisa entender que os outros papéis faz parte da nossa personalidade, da nossa característica, inclusive como mãe. Então esse é sim um outro dilema que eu falo no meu e-book, que é sobre conciliar os papéis. E aí, o último dilema, mas não menos importante, também tem uma importância, também tem um peso muito grande na maternidade, que é as práticas educativas, que é, e agora? Como que eu vou educar essa criança? Que prática que eu vou escolher? Qual que é mais adequada? Né? Será que eu estou fazendo certo? Que prática eu posso tá implantando aqui na minha relação com o meu filho, que vai fazer ele crescer forte, saudável, né? Que é isso que toda mãe quer, não é mesmo? Então nós vamos falar no último dilema que eu trato no meu e-book, sobre as práticas educativas. Então, como que vai funcionar? Cada quinta-feira eu vou trazer um dilema, tá bom? Então não percam, vão ser 5 quintas-feiras que a gente vai estar aqui falando sobre os dilemas da maternidade. Hoje nós vamos falar sobre o perfeccionismo. Se você tem interesse de receber meu e-book, é só me mandar um direct escrevendo assim pra mim, eu quero, tá? Que eu já vou entender que você quer receber meu e-book e eu vou estar te enviando com todo carinho, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito que derrubando sim esses 5 dilemas que eu acabei de falar pra vocês, eu vou te ajudar a você, mãe, se tornar uma mãe melhor e uma mãe feliz. Pode acreditar. Apenas derrubando esses 5 dilemas, você vai sim ter a certeza de que você está fazendo um bom papel com seu filho e se tornar uma mãe melhor e uma mãe feliz. E como consequência, quando você é uma mãe melhor, quando você é uma mãe feliz, teu filho também vai ser fruto disso. Então sim, ele vai crescer mais saudável, ele vai crescer mais forte, tá? Porque é como se vocês ali, a relação fosse uma única pessoa ali, que um depende do outro, tá? Então você se tornando uma mãe melhor, uma mãe feliz, seu filho também vai ser um filho melhor, um filho saudável, um filho feliz, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então pelo perfeccionismo. Por que eu gosto de começar e por que na verdade eu escolhi começar pelo perfeccionismo?
Porque eu entendo que o perfeccionismo, ele é o pano de fundo, tá? Ele tá por trás, na verdade, de todos os outros dilemas. Por quê? Porque eu entendo que se eu tento a todo custo, se eu fico ali todos os dias, diariamente, tentando ser uma mãe perfeita, eu não vou conseguir derrubar e entender e ter consciência dos outros dilemas. Então, perfeccionismo, sim, no meu ponto de vista, é hoje o maior de todos os dilemas que a mãe vivencia na sua maternidade. E se eu conseguir fazer você entender que ser uma mãe perfeita não é possível e que, além disso, ser uma mãe perfeita, aliás, você tentar ser uma mãe perfeita, além de você não conseguir, porque isso não é possível, você adoece seu filho. Já é o suficiente para você tentar mudar a sua forma de pensar, não é? Pensar aqui, primeiro, mãe perfeita é impossível de ser alcançada, mãe perfeita não existe, tá? E segundo, que quanto mais você tentar, quanto mais você praticar essa perfeição, que de certa forma ela é inalcançável, você vai adoecer seu filho. Só por aí eu já te convenço a você pensar melhor e refletir sobre as suas atitudes, não é mesmo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falo para você refletir a respeito do perfeccionismo. Já parou para pensar que as suas chances de que você apresente, por exemplo, um quadro ansioso e um quadro depressivo é muito maior? É verdade, tá? Por quê? Porque quando você fica ali habitolada naquele foco, naquela intensidade de ser perfeita, de não posso errar, eu preciso acertar, tudo depende de mim. Quanto mais você fica ali, né, envolvida nessa situação, nessa vontade imensa de ser perfeita, você está alimentando o estresse. Quanto mais você alimenta esse estresse, a chance de você de você desenvolver um quadro ansioso e um quadro depressivo é muito maior, tá? Então tomem cuidado. Então pensem nisso. Pense que, além de não ser possível, então, você se tornar uma mãe perfeita, quando você tenta, você adoece, tá? E o primeiro sinal de adoecimento é o estresse, é a ansiedade e sim, você pode inclusive apresentar um quadro depressivo. Então tomem cuidado, tá bom? Olha só, um outro motivo para você refletir sobre o perfeccionismo. Por que que eu não posso tentar ser perfeita? Porque se eu não vou ser mesmo, mas eu preciso parar de tentar. Porque se eu não parar de tentar, eu vou adoecer. Bom, e aí, um segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês sobre o perfeccionismo é que o que está por trás do perfeccionismo, dessa tentativa tão angustiante que a mãe tem de tentar ser perfeita? É ela acreditar, né? Ela acreditar com todas as suas forças de que tudo depende dela. Só que na prática não é. Na verdade não é. Nem tudo depende de nós. Na verdade, nada depende exclusivamente de nós. Os nossos filhos, né, ao longo do seu crescimento, eles vão por si só desenvolvendo a sua própria personalidade, né? E adquirindo o seu jeito único de lidar com a vida, independente da nossa maneira de educar, independente da nossa maneira de tratar, independente da nossa maneira de estar ou não acertando, de estar ou não errando. Independente disso, o nosso filho por si só ele já é capaz de desenvolver a sua personalidade, né? De fazer as suas escolhas, de adquirir o seu jeito todo único de lidar com a vida, tá? Isso vai independente da nossa forma de maternar. Então não se cobre tanto,
Não se exija tanto de coisas que não depende só de você. O seu filho, inclusive, ele não está numa bolha, né, protegido ali, onde ele está ali só você e ele dentro dessa bolha, e que você é suficientemente capaz de atender toda a necessidade dele, de atender, de proteger ele 100% de tudo. Então, toda a sua tentativa de ser perfeita nesse sentido vai ser em vão, tá? Vai ser em vão, porque nem tudo, ou na verdade nada, não depende exclusivamente de você, tá? Então pensar que, bom, eu preciso sim me esforçar, eu preciso sim me dedicar, mas nem tudo depende de mim. Então não adianta eu buscar a perfeição, não adianta eu ficar me buscando atingir um nível de mãe perfeita, porque nem tudo depende de mim, tá? Então é o segundo ponto aqui pra gente pensar a respeito do perfeccionismo. E aí, uma terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês, que já que ser perfeita é impossível, você já entendeu isso, né? Ser perfeita é impossível, é algo inatingível, por mais que a gente tente. Então você já entendeu que ser perfeita é impossível, que ser perfeita, além de ser impossível, eu vou adoecer tentando, inclusive eu posso desenvolver um quadro ansioso e depressivo. Você já entendeu que não depende exclusivamente de você, tá? Que seu filho não está dentro de uma bolha e ele tem sim total condições de desenvolver a sua personalidade, de fazer as suas escolhas. E agora você precisa entender que você precisa buscar ser, todos os dias, na sua rotina, na sua relação com seu filho, ser uma mãe possível e não uma mãe perfeita. É essa escolha e é esse objetivo que você tem que ter na sua relação e no seu maternar. Eu quero e eu preciso e vai ser bom para o meu filho que eu me torne uma mãe possível. O que é isso? Você já é a melhor mãe do mundo para o seu filho, com seus erros, com seus acertos. Por que eu falo isso e afirmo isso sem mesmo te conhecer? Porque você é a mãe dele, não tem outra, tá? Ele já fez essa escolha, ele já escolheu você. Só você é capaz de atender e de cuidar do seu filho, porque você é a mãe dele e é a única. Então isso você já tem, você já não precisa buscar isso, porque você já é. E aí você precisa ter consciência disso. Bom, eu já sou a melhor mãe do mundo pro meu filho, porque eu sou a mãe dele, porque eu sou a única mãe que ele tem, e não é uma questão dele querer ou não, de eu querer ou não, já é um fato, tá? Você precisa ter consciência disso e ser uma mãe possível, né? É aquela mãe que eu costumo dizer que é aquela mãe disponível, aquela mãe atenta, mas que é uma mãe consciente de que vai acontecer os acasos, né? Consciente que tem os imprevistos, consciente de que nem tudo ela pode controlar e que ela não deve, inclusive, ter o controle de tudo, né? Então é uma mãe possível. É uma mãe que sabe que ela é a melhor mãe do mundo, mas que ela também sabe que ela pode errar, que ela pode acertar, que existe coisas que ela não vai conseguir fazer e que existe coisas que ela vai fazer e vai fazer bem feito, né? É aquela mãe que está atenta às necessidades do seu filho, é uma mãe amorosa, é uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa com seu filho.
É uma mãe que está sempre no lugar e na hora certa quando seu filho precisa. Que é bem diferente de ser perfeita. Tá? Então busquem isso. O erro faz parte do seu crescimento. A mãe, quando ela se torna mãe, e se tornar mãe é um processo, né? Ninguém nasce mãe. E essa história de que quando nasce o filho, nasce a mãe também, há controvérsias, há entrelinhas aí. A mãe também é um processo, né? Ela precisa passar por um processo para então ela se perceber mãe. Isso é o crescimento dela, né? É o crescimento. E aí ela vai amadurecendo como mãe no dia a dia, né? Ali na relação com o filho, com as suas experiências ali com o filho, nas suas dificuldades e como é difícil, quantas dificuldades a gente encontra, né? No nosso lidar ali com a criança, de quando ela nasce, que é tudo muito novo pra gente, a gente fica assustada. Então a gente vai errar. Não tem como, a gente vai errar. O erro, ele faz parte. Só que a mãe, mesmo quando ela erra, ela também acerta. Porque é o erro que vai proporcionar para ela o crescimento e o amadurecimento. É a partir do erro que a mãe vai perceber o quanto ela pode se tornar melhor. Quando eu falo, seja a sua melhor versão hoje, eu estou querendo dizer isso. Errou? Tenha consciência do seu erro e faça melhor amanhã. Amanhã você vai ser sua melhor versão também. Tá? Então, procure ser uma mãe possível para o seu filho. Aquela mãe que vai errar, sim, mas que vai fazer desse erro muitos outros acertos. Eu costumo falar que a mãe, até mesmo quando erra, ela acerta. Quando ela é consciente, tá? E não fica criando neuras, não fica criando coisas na cabeça por conta de um erro, né? De um erro que outros virão. Então já pensou? Nós vamos errar, não tem jeito, tá? O erro está inerente a ser mãe. Bom, então vamos lá. Então, se você foi capaz de olhar para o seu erro e de fazer dele algo novo, algo diferente, parabéns, você é uma mãe possível. Parabéns, você se tornou uma mãe melhor do que ontem, tá? Então, olhe o erro desse jeito. Olhe o erro dessa forma, como uma oportunidade de te mostrar um caminho melhor, de te mostrar que a partir daquele erro você pode fazer diferente. Não olhe o erro com culpa. Não se sinta a pior mãe do mundo porque você errou. Porque o erro, ele tem essa função, esse objetivo principal de fazer com que a gente melhore. E é assim na vida, é assim na profissão, é assim em todos os lugares que a gente está ali convivendo. E não é diferente na relação com o nosso filho, não é diferente com a maternidade. Tá? Então, olhe o erro dessa forma. Tenha um olhar diferente sobre o erro. Tá? Então, percebeu que errou? Percebeu ali que você falhou em algum momento? O que eu posso fazer então para melhorar? O que eu posso fazer para corrigir isso? O seu acerto em cima desse erro vai ser tão grande, que você já vai esquecer que em algum momento você errou, tá? Pelo menos por um tempo, até o próximo erro aparecer. Tá? Porque não se iludam, o erro faz parte, o erro existe, o erro faz parte desse maternar, da maternidade. E aí, quando a gente aceita que o erro faz parte, quando a gente aceita que a gente vai errar mesmo, a gente se liberta, né? E é libertador nos aceitar.
É libertador a gente saber que a gente vai errar sim. E isso é o quê? É ter saúde mental. Né? Isso é o quê? É ser uma mãe consciente. Ser uma mãe sem neura. Ser uma mãe possível. Uma mãe que está consciente do seu papel e da sua importância ali naquela relação. Tá bom? Então é libertador. É libertador quando a gente se aceita do jeito que a gente é, do nosso jeitinho, com os nossos erros, com os nossos acertos. É libertador saber que errar faz parte da maternidade, que a gente vai errar sim e muito. É libertador. É libertador não se culpar o tempo todo por isso. É libertador não tentar o tempo todo ser perfeita. Tá? Mas sim, é libertador quando você entende que você só vai se tornar uma mãe melhor, uma mãe boa, uma mãe feliz, uma mãe capaz de criar filhos felizes e saudáveis quando você deixa de lado essa tentativa louca de ser perfeita e busca ser uma mãe possível. E aí, a quarta reflexão que eu venho trazer aqui para vocês hoje, pessoal, quem for chegando, se puder ajudar, enviar aí o aviãozinho para que outras pessoas possam participar aqui com a gente. Se quiser me deixar uma pergunta, pode deixar seu comentário aí embaixo. Eu estou falando aqui sobre o dilema número 1 que eu escrevi no meu e-book, que é o perfeccionismo, tá bom? Eu já disse aqui também no início da live que eu vou estar falando nas próximas 4 quintas-feiras sobre os outros 4 dilemas que eu trato no meu e-book, que na verdade são 5. Hoje nós vamos falar do perfeccionismo, tá bom? Se você não tem o meu e-book, tiver interesse em receber, só escreve aqui para mim nos comentários eu quero, tá? Que eu vou estar depois no final da live mandando para você meu e-book totalmente gratuito. Ou depois da live você manda um direct para mim, que eu vou estar te mandando também o meu e-book com todo carinho. Então vamos lá. E aí, nós vamos falar agora um pouquinho sobre por que, além de tudo isso que eu falei aqui sobre ser impossível eu e você, nós todas mães serem perfeitas, eu queria falar um pouquinho que, além da gente não conseguir alcançar ser uma mãe perfeita, quando a gente tenta a todo custo se tornar perfeita, nós adoecemos os nossos filhos. Olha só, quanto que isso eu costumo falar que isso é grave, né? Eu entendo como algo grave. Você buscar a todo custo ser perfeita ali no seu dia a dia. Vamos imaginar uma mãe que busca a perfeição todos os dias. Como será que é as características dessa mãe? Então é essa mãe que não aceita erro, é essa mãe que quer controlar tudo, é aquela mãe que não aceita perder hora, é aquela mãe que não aceita que o filho come fora de hora, é aquela mãe que não perdoa os pequenos erros do seu filho e que não perdoa os seus pequenos erros também. É aquela mãe que se cobra tanto, né? Se cobra tanto, mais tanto, mais tanto, e não percebe que ela também está cobrando do filho. Ela também cobra que o filho seja perfeito, porque eu sou perfeita, então você também tem que ser. E fazendo essa cobrança, né, fazendo essa tentativa louca de buscar perfeição, a gente também busca filhos perfeitos e não percebe. Né? Então, quando a gente busca a perfeição em nós, como mãe, sem perceber, a gente também está buscando que os nossos filhos sejam perfeitos, porque senão não faria sentido. Para que eu preciso ser perfeita se eu tenho filho imperfeito?
Percebe? Então é nesse sentido que a mãe, ela sim, quando ela busca essa perfeição, ela adoece o seu filho. Porque ela joga no ombro deles, né? Ela joga no ombro do filho, da filha, dos seus filhos, né? A cobrança que ele também seja perfeito. Ela não admite erros. E não estou falando de erros graves, gravíssimos, não. Estou falando de erros pequenos. Né? Não aceita, não admite pequenos erros, né? E aí, o que vai acontecer? Essa criança vai crescer frustrada, vai crescer infeliz e provavelmente levará toda essa frustração, toda essa infelicidade, toda essa cobrança de perfeição para a vida adulta. E aí isso vai trazer consequências maiores lá na adolescência, na fase adulta, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. E uma outra coisa muito importante disso tudo é que quando a mãe joga no ombro dos filhos, joga essa responsabilidade de, olha, você precisa ser perfeito, ela não percebe, mas ela não está aceitando o filho que ela tem. É como se ela ainda tivesse presa numa criança imaginária, num filho imaginário, num filho que ela imaginou, né, nessa sua mente aí de perfeição. Ela imaginou um filho e ali, diante dela, diante dos olhos dela, ela tem outro. Então ela não aceita aquele filho. Só que ela não tem consciência disso. Né? Então, se você se percebe, se entende e se encaixou aqui nesse modo de ser mãe, se você acha que em algum momento você busca essa perfeição, cuidado, fica atenta, né, do quanto isso está sendo ruim para o seu filho. Porque o filho, quando ele não é aceito pela mãe, ele também adoece. Né? Porque o filho, ele não é capaz, ele é incapaz de não gostar ou de odiar essa mãe que não aceita, essa mãe que cobra dele demais. Ele é incapaz de odiar ou de não gostar dessa mãe. Ele passa a odiar ele mesmo. Ele passa a não gostar dele mesmo. E aí com isso vai desencadear problemas de autoestima, de insegurança, de como ele vai se posicionar nas suas relações, de como ele vai se posicionar no mundo. Tudo por conta de uma mãe que buscou a vida toda ser perfeita e que seu filho também fosse. Tá? Então a questão aqui é, mães, cuidado. Olhe para o seu filho atentamente. Respeite e aceite o seu filho do jeito que ele é, com os seus erros, com os seus acertos. E não busque nele a perfeição e não tente ser perfeita. Aceite o seu filho, né? Esquece aquele filho imaginário, porque todas nós temos, todas nós, tá? Todas nós, no momento que fica grávida, né? Imagina um bebê, imagina uma criança, imagina um filho, tá? Só que quando essa criança nasce, a gente precisa criar uma relação com ela, de conhecê-lo, de entender, de buscar na criança ali, a criança, o nosso filho real, aquele filho que é real, e respeitar, né? Então não cobrar mais além do que ele é capaz de te dar, tá? Não cobre mais do seu filho do que ele é capaz de te dar. Acho que essa é a principal mensagem. Respeite o seu filho e aceite o seu filho real, tá? Seu filho real, esse que está aí com você. E não busque ser perfeita e tampouco busque que ele seja perfeito, que ele também não vai ser, porque pessoas perfeitas não existem, tá bom? O que existe
é esse filho que tá aí, essa filha que tá aí, real. Então aceite. E aí, a última reflexão que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Se eu perguntar para você agora, você prefere ser uma mãe perfeita ou uma boa mãe? Eu acho que, assim como eu, todas vocês vão escolher que vocês preferem ser uma boa mãe. Certo? E aí, quando você decide por ser uma mãe, uma boa mãe, você já tem que entender que para que você seja uma boa mãe, você não tem que buscar a perfeição, porque são duas coisas que não combinam, tá? Ser uma boa mãe não combina com ser mãe perfeita. Você já entendeu isso? Já? E aí, quem que vai definir o que é ser uma boa mãe ou o que não é ser uma boa mãe? Não sou eu, não é o vizinho, não é sua amiga, não é sua colega de trabalho. É você. É você quem vai decidir o que é ser uma boa mãe. Como? Se relacionando verdadeiramente com seu filho, né? Se relacionando com seu filho real, que você aceitou, que você respeita, que você ama, que você cuida. Esse filho. A partir da sua relação, desse vínculo que está sendo construído todos os dias, você que vai decidir, você que vai definir o que é ser uma boa mãe para você. É essa reflexão que você tem que fazer. Então, como que eu vou me tornar, como que eu vou fazer essa escolha e fazer essa decisão de ser uma boa mãe? Deixando de ser exigente com você, né? Deixe de ser exigente. Também não exija de você o que você não é capaz. Não exija de você o que você não dá conta. Tá? Lembra do que a gente falou lá no início? Seja uma mãe possível. E ser uma mãe possível é isso. É não cobrar além do que você é capaz de dar. Você tem os seus limites. E você precisa respeitar os seus limites. E aí, um outro detalhe muito importante nisso, para você conseguir então pensar o que é ser uma boa mãe, é não fazer comparações. Ah, mas a mãe do amiguinho, ela é muito boa. Ah, mas a mãe do seu primo, mas a mãe de fulano. Não faça isso com você. Não faça isso com o seu filho, tá? Porque cada criança, ela é única. Cada criança, ela demanda coisas específicas. Então, lembra que eu falei lá atrás, no começo? Você é a melhor mãe para o seu filho porque você é a mãe dele. É você que é capaz e suficiente, e é o suficiente para atender às necessidades do seu filho. A mãe do vizinho não é, a mãe do seu amiguinho não é. É você. Então não compare. Não faça comparações. Tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela é aquela mãe, aquele modelo de mãe com aquelas características porque ela não é mãe do seu filho. A mãe do seu filho é você. É você que entende o seu filho, é você que sabe o que ele precisa e no momento que ele precisa. Não perca isso. Não perca a sua autoridade e a sua autossuficiência como mãe do seu filho. Não perca isso. Tá? E aí, é bem provável até, né? Bem provável não, eu tenho certeza, inclusive, que você já é a melhor mãe para ele. Né? Mesmo com seus erros, mesmo com todas as suas falhas que você comete. Por que eu falo? Porque eu sei que você comete, eu também cometo. Faz parte do ser humano errar, tá? E aí, com tudo isso, você já é a melhor mãe para o seu filho, tá bom? Mesmo que você
não alcança esse ideal de mãe perfeita que você tem em mente, você já é a melhor mãe do mundo para o seu filho. Eu sempre costumo falar, e vocês sempre vão ver essa frase em algum post meu, que eu sempre falo para você não esquecer. Você é sim uma excelente mãe, tá? Sem neura, sem crise. E aí, para finalizar então, esse primeiro dilema aí que eu escolhi para falar hoje sobre os dilemas da maternidade, eu queria que você refletisse. O que está por trás dessa sua necessidade de ser perfeita? Sempre tem algo por trás. Que modelo de perfeição que você já viu um dia na sua vida que faz você achar que você vai ser? Quem é a mãe perfeita que você procura ser? Que modelo que é esse? Ou, diferente então, vou mudar a pergunta. Que modelo de mãe que você não quer ser? O que está por trás disso, da sua necessidade de ser perfeita? Por que eu estou pedindo para você fazer essa reflexão? Porque às vezes a gente tem coisas internas, feridas internas, que se a gente não sara, se a gente não cuida delas, isso vai refletir na nossa maternidade. Então pensa, que ferida eu tenho que faz eu pensar que eu não posso errar? Que ferida que eu tenho que faz eu acreditar que meu filho só vai ser bom se eu for perfeita? Tá bom? Queria que você pensasse sobre isso. Bom, acabamos. Falamos aqui tudo que eu gostaria de falar a respeito do perfeccionismo. Agradeço quem me acompanhou, quem participou ficou comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E volto a falar, esse dilema está dentro do meu e-book, tá? Que são os 5 maiores dilemas da maternidade que te impede de ser uma mãe melhor, boa e feliz. E se você tiver interesse de receber o meu e-book, é só me mandar, tá? Pelo direct, eu quero, que eu vou estar mandando para você com muito carinho. Se não tiver nenhuma pergunta, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta a respeito de tudo que foi falado aqui, aí a gente vai encerrar, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Não? Todo mundo tímido? Então tá bom. Eita, esqueci de tirar o barulho aqui do WhatsApp. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação. Lembrando que então na próxima quinta-feira tem mais dilemas da maternidade. Nós vamos estar falando sobre o medo. O medo que te impede de ser uma mãe boa, uma mãe melhor e uma mãe feliz na sua relação com o seu filho. Tá bom? Então eu espero você na próxima quinta. Continue me acompanhando aí durante os próximos dias. Vai ter mais conteúdo aí pra você. Tchau, tchau.